Bom dia, valente da fé. João 14,6 diz assim: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não entre na via expressa. Essa foi a mensagem recebida quando saí do trabalho, pois a estrada mais parecia um estacionamento. Comecei a tentar rotas alternativas, mas depois de enfrentar paralisações em outras estradas, desisti. A volta para casa teria que esperar até mais tarde. Então segui em direção oposta e fui a um evento esportivo em que minha amiga participava. Descobrir que nenhum caminho poderia me levar para casa me fez pensar em pessoas que dizem que todos os caminhos levam a um relacionamento eterno com Deus. Todos os caminhos levam a Deus? Essa é uma pergunta feita por muitas pessoas. Para outras, essa frase não é uma pergunta, mas uma afirmação. Elas declaram com todas as letras que todos os caminhos levam a Deus. Mas afinal, todos os caminhos levam a Deus? Apesar de parecer simples, a resposta para essa pergunta vai depender da forma como é que ela é aplicada e interpretada a frase. Todos os caminhos levam a Deus. Isso significa que a resposta tanto pode ser sim como não. Mas calma, eu vou explicar. Se alguém diz que todos os caminhos levam a Deus com o objetivo de defender o pluralismo religioso, então a resposta é não. A existência de tantas religiões é a demonstração de que a humanidade tem rejeitado o Deus verdadeiro. Ela o substituiu por caminhos que a agrada mais. Há religiões que desafiam mandamentos simples deixados pelo Senhor. A decisão de aceitar a verdade sobre o caminho que leva a Deus é muito importante por um simples motivo. A eternidade é um tempo muito longo para a gente estar errado. É por isso que ter um pensamento correto sobre qual caminho leva a Deus é tão importante. Em que sentido todos os caminhos levam a Deus? Por outro lado, se alguém diz que todos os caminhos vão levar a Deus, com o objetivo de afirmar que ninguém pode escapar do Deus santo e justo, pois independente da crença ou prática religiosa, todos estarão diante dele no dia do juízo, então a resposta correta é sim. Sobre esse aspecto, é correto dizer que todos os caminhos levam a Deus. Não há nada nem ninguém que possa passar despercebido por ele. Nesse caso, não existe um jeito de se afastar de Deus ou se esconder dele. Isso também resulta na verdade bíblica de que nosso encontro com ele será inevitável. Paulo, em sua carta aos Romanos, escreve o seguinte, olha, 14:11, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. O mesmo apóstolo, escrevendo à igreja de Filipos, lá em 2:10-11, diz assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Assim, nesse sentido, fica claro que todos os caminhos levam a Deus, pois de uma forma ou de outra, todos nós nos encontraremos com Ele. Alguns acreditam que o caminho da bondade e do bom comportamento levarão a Ele. Outros escolhem o caminho dos afazeres religiosos. Confiar nesses caminhos, no entanto, leva a um beco sem saída. Olha o que diz Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Percebeu que no início do provérbio a palavra caminho está no singular, mas no final da frase parece no plural? Isso não é um erro de concordância. Isso é porque os homens costumam julgar como certo os seus próprios caminhos, mas na verdade toda esta criatividade religiosa que não veio da palavra de Deus ou está em contradição a ela, são caminhos que levam à morte. Os caminhos criados pela imaginação humana são frequentados pela maioria e levam diretamente a um caminho largo e convidativo, com luzes coloridas que acendem e apagam, cartazes chamativos e muitas pessoas que parecem felizes. O caminho é muito atraente. Quem olha imagina que lá dentro há muita vida, mas todos os que entram pelo caminho largo encontram a morte. Jesus alertou em Mateus 7:13, entre pelo caminho estreito, pois o largo e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ele. Há somente um caminho para a presença eterna de Deus. Jesus esclareceu isso ao dizer, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Jesus revelou que morreria para abrir o caminho para entrarmos na casa de seu Pai. A sua presença e a vida verdadeira que ele nos proporciona hoje e por toda a eternidade. Então, da perspectiva humana, existem muitas opções, porém, para todas elas, existem apenas duas respostas no final. Todas as pessoas, sem exceção, escutarão, ou o que está escrito lá em Mateus 7:23, para trás de mim, que não vos conheço, ou o que está escrito em Mateus 25:34, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Em ambos os casos, o pecador escutará as doces palavras de bem-aventurança ou as amargas palavras de condenação pronunciadas pelo próprio Deus. Assim, todos os caminhos levam a Deus, mas a diferença entre eles são as circunstâncias deste encontro. Lucas 13, de 23 a 25, diz assim: Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Amém? Deus quer mudar o seu caminho hoje, queridos. Ele quer te conduzir por caminhos de paz. Não perca essa chance, não. A porta ainda está aberta. Que você tenha um dia de bênção, de alegria, de vitórias. Que você sinta a presença de Deus e que você compartilhe do amor de Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus.